Agora que o Mayan chegou, a gente vai começar, tá, gente? Então vamos lá. Então, olha só. Então a gente vai dar sequência àqueles conteúdos das 3 últimas aulas específicas, né, que foram estrutura geológica, solos e relevo, tá? Então o assunto hoje vai ser processos erosivos e degradação de solo. Então, qual a primeira análise que a gente faz em relação ao solo? O solo, ele é um material composto por água, oxigênio, sais minerais, matéria orgânica, né? Eles são resultados do processo de intemperismo, né? Que a gente também entende como processo de resultado do processo de pedogênese, né? E o solo, ele tem inúmeras funções, inúmeras importâncias para a sociedade, para o meio ambiente, né? Ele tem uma função ecossistêmica, preserva solo, relaciona com as árvores, né? Então, isso tudo pode ser associado ao solo e por isso que ele requer um cuidado e um zelo maior em cima dele, né? Uma outra questão importante também, que tem a ver com esse gráfico que está falando da população mundial, né? Então, qual a relação de você começar uma aula de solos e ver um gráfico com o aumento da população mundial no século 20, 21, né? Então, a relação que a gente poderia fazer aqui, que tendo o solo como um recurso, né, e muito importante para as atividades agrícolas, principalmente, então, na medida em que a população cresce, a produção de alimento também tem que aumentar. E isso vai fazer com que os solos, né, sejam intensamente utilizados para as atividades agrícolas, né? Então, aí a gente já pode pensar também numa situação de partida em cima dessa contextualização aí dos solos, né? Enfim, sem falar também na fonte de matérias-primas, né? Entre outros elementos que a gente pode associar à questão do solo, né? Bom, no que tange a questão da erosão, né? Então, a erosão ela faz parte do ciclo das rochas, ela também está relacionada àqueles conceitos que a gente trabalhou sobre os agentes exógenos do relevo, né? Então, o processo de erosão, que é entendido como a remoção, né, do material intemperizado, que vai se inserir no ciclo das rochas, a partir do processo de retirada, transporte, sedimentação. Processo esse que é natural, gente. A erosão, enquanto processo externo, né, o agente exógeno aí, relacionando com os agentes exógenos do relevo, ele é entendido como um processo natural, né? Porém, a gente já comentou, as atividades antrópicas têm intensificado os processos erosivos mediante as interferências da paisagem. Por exemplo, desmatamento, né? A própria atividade agrícola pode confluir no desencadeamento ou na intensificação de processos erosivos, tá? Então, para a gente pensar aqui, por exemplo, né, o que se entende, então, pelo processo erosivo? Então, aqui a gente tem uma sequência, né, primeiro uma área com a vegetação, o solo, né, a gente entende aqui uma ligeira declividade. No segundo momento, você percebe aqui uma degradação da paisagem, né, principalmente observando aqui as árvores, né, e um desdobramento dessa condição foi a formação dessas cicatrizes aqui, né, que vai desencadear no processo erosivo. Então, a gente entende que a retirada da floresta, né, principalmente em áreas de declividade mais acentuada, mais íngreme, né, expõe o solo a um processo mais acelerado, mais dinâmico de erosão. Então, aqui nós temos 2 tipos de erosão, né? Aqui, nesse primeiro momento, a gente vê aqui uma formação de canais, né, ravinas, que a gente dá o nome para ser mais exato, e depois a gente tem aqui essa vossoroca linda, espetacular aqui.
E o que caracteriza uma vossoroca? Primeiro, a retirada desse material pedológico. Segundo, as paredes dessa vossoroca são íngremes, bem inclinadas, né, igual vocês podem perceber aqui, tá? Terceiro, a gente destaca o fundo chato, né? Então aqui a gente poderia fazer uma ilustração dessa vossoroca, né, que seria um estágio bem avançado de erosão. As paredes, né, bem íngreme, né? Destacando aqui. E o fundo chato, né? Então, e aqui na base da vossoroca, você tem a presença de sedimentos, né? Sedimentos que podem ser mais facilmente carreados por alguma energia, por exemplo, uma vazão não, a manifestação de algum corpo hídrico aqui intermitente, né, ou sazonal, por exemplo, né? Então, num período de chuva, isso aqui pode naturalmente carregar sedimento. A água pode ser percolar aqui, né, infiltrar aqui, ou até mesmo escoar, né, dependendo da situação, e levar ou depositar mais sedimentos aqui. Então, em alguns momentos, é até possível encontrar no fundo dessas vossorocas a presença de pequenos afloramentos de água, tá? Dependendo da região, né? Bom, uma outra questão importante, eu já vejo a pergunta, é a relação das atividades agrícolas, né? Então, aqui a gente tem uma área de cultivo de trigo no Canadá, então, geralmente, essas atividades são muito mecanizadas, utilizam muito agrotóxicos, utilizam a irrigação, né? Então, isso também pode gerar alguns problemas de degradação de solos, como, por exemplo, a salinização, né? Você vai formando uma pequena crosta seca, né, de minerais que vão sendo depositados aqui, e isso, com o tempo, vai prejudicando a produção agrícola também, né? Então, outra coisa também que a gente pode pensar aqui, né, como você tem aqui uma área que vai acumulando sedimentos aqui, no caso a falta de drenagem, né, adequada em áreas semiáridas, ou seja, uma área que chove em torno de 500, 600, 700 milímetros por ano, né, vão concentrando assim os sais na superfície, né, então vai formando essa crosta aqui, né, e consequentemente o solo vai perder a sua capacidade de pão, né, o que é um problema, né. Bom, esse quadro aqui, ele é uma síntese, né, até de um livro que eu tenho, que eu tirei isso aqui, de um livro de um professor da UFRJ, que trabalha solos há mais de 30 anos, o processo erosivo. Então, ele sintetizou isso aqui. Então, o que a gente entende como fatores de degradação de terras, de solo? Então, ele entende que a gente tem as ações antrópicas e as ações naturais. Então, entender isso aqui seria muito interessante. E dentro dessa divisão entre fatores antrópicos e naturais, você tem os fatores facilitadores e os diretos. Então, ó, ações antrópicas facilitadoras da erosão, da degradação de terra. O desmatamento, o superpastoreio, né, na casa aí da pecuária, né, o uso excessivo da vegetação, tanto da agricultura quanto também de atividades extrativistas, né, aqueles cortes de talude, aquelas estradas que você tem essas obras de engenharia, vai cortando no barranco, vai retirando ali, material pedológico, até mesmo rocha, né? E aí vai incrementando a ação física, principalmente. A remoção da cobertura vegetal, por exemplo, né? Então, às vezes, até aquela floresta, ao ser substituída por uma atividade agrícola, também adiciona erosão, né? Porque você quebra naturalmente o equilíbrio do ecossistema. E aqui a gente tem as condições naturais, que facilitam a degradação. Então, por exemplo, a aula de relevo, a topografia, né? Aquele relevo mais ou menos acentuado é um fator. A textura do solo. Então, a gente falou na aula de solos que os solos eles podem ter textura arenosa, siltosa, argilosa, né? Um facilita o escoamento da água, outro facilita a infiltração da água. Então, isso tudo também está relacionado à textura do solo.
a composição química e física dele, né, também, né, tipos de minerais, etc. O tipo de cobertura vegetal, o regime hídrico, né? Ou seja, ambientes que têm mais precipitação, né? Então, se a gente fosse fazer uma síntese, ó, ambientes tropicais com relevo acentuado, com rochas sedimentares, onde pode ter mais arenitos ou formação de areia. Então, você tem uma dinâmica. Regimes pluviométricos áridos ou semiáridos, como o Nordeste, um solo com uma característica distinta, relacionando com a rocha, o tipo de relevo, outra dinâmica de geração, né? E os fatores diretos. Então, quando você usa uma máquina, quando você cria gado, né, você diminui o pousio, né? O que seria isso? Né? Você plantou numa área, em vez de deixar ela 2, 3, 4 anos descansando, você vai lá no outro ano já começa a produzir nela de novo. Né? A entrada excessiva de água, por exemplo, a irrigação e a falta de drenagem eficiente, né? O excesso de fertilização, né? Então aquela agricultura moderna que usa muito insumo químico também pode levar à degradação do solo, né? Até mesmo o uso de adubação orgânica pode desencadear problemas de ordem antrópica direta sobre os solos, né? E no caso de fatores diretos do ponto de vista natural, tem aqui uma chuva forte, né? Então, aquela tempestade que cai numa determinada região, que vem com muita intensidade nas vertentes, vai intensificar a erosão, né? Os alagamentos, né? Ventos em ambientes mais áridos, por exemplo, né? Como o Nordeste brasileiro, você pode ter uma interferência maior na questão da erosão, tá? Sobre a água, gente, essa imagem aqui, esse desenho aqui, ela é bem didática. Então, quando uma gota de chuva bate num solo sem cobertura vegetal, o que vai acontecer é isso aqui, ó, essas microexplosões, né? É o efeito splash, e isso vai revolvendo o material. Vocês podem ver aqui esses grãozinhos aqui sendo salteados aqui, né? Então, esse material que antes estava preso ali, o material pedológico, ele começa a ser revolvido, ele começa a ser solto. E dado o tamanho disso, e a quantidade de água, o escoamento, isso vai sendo transportado morro abaixo, né? E aí, quando a gente pode analisar em algumas situações, dependendo da região, dependendo do volume hídrico, dependendo do relevo, dependendo da característica pedológica, o resultado pode ser coisas como essa, né? Então é preciso pensar nessa possibilidade, nessas dinâmicas, e ver como é que isso se impacta na questão dessas rossorocas, né? Então, essa erosão, a gente entende ela como um processo de transformação dos solos, né, oriundo dos agentes externos e internos, que vai estar diretamente ligado ao desgaste da superfície terrestre, né? Assim que você tem aquele efeito da chuva, do vento sobre aquele material pedológico, na sequência você tem que lembrar que vai ocorrer naturalmente um transporte. Esse transporte, por exemplo, quem fez o trabalho sobre os agentes externos aí, vai entender que você vai ter um processo de separação, de seleção de material, de sedimento. Uns mais leves vão ser transportados para as maiores distâncias, outros maiores vão ficar mais retidos num determinado lugar, porque o vento ou a chuva não vai ter força para transportar, por causa do tamanho deles, entre outros, né? Então, a gente faz essa relação da erosão dentro desse sistema, que, ora, ele pode ser compreendido à luz da dinâmica natural, ora ele vai ser compreendido à luz de uma dinâmica artificial, como essa aqui, decorrente da alteração da paisagem, né? Em áreas de agricultura, por exemplo, né, onde você tem cultivo, ou até mesmo criação de animais, né, você tem naturalmente aqui nessa imagem vários problemas. Primeiro, essa área próxima ao curso d'água, ela deveria estar sendo preservada. A gente chama essa área aqui de área de preservação permanente. Ela tem uma função ecológica. Por quê? Se chover uma quantidade elevada, quando esse rio subir, ele vai alagar uma área que naturalmente não vai ter gente, não vai ter criatividade econômica, né? Então ela não vai contribuir para gerar desastres naturais, por exemplo. Só que aqui a gente já vê uma incoerência. Então a área não foi preservada,
e além dela não ter sido preservada, você condicionou uma atividade agrícola, a pecuária no caso, então você tem de quebra o risco de enchente e inundação aqui, né? Essa água ela pode subir de acordo com o regime pluviométrico. Você pode gerar problemas econômicos também, porque esse gado pode ser levado pela água quando ela subir aqui. E sem falar também que você não está permitindo, né, a conexão de diferentes fragmentos florestais. Então, essa vegetação que deveria estar preservada aqui, a gente entende ela também como um corredor ecológico. Então, a gente acaba pensando nisso aí, né? Bom, aqui a gente tem um esqueminha que mostra alguns tipos de classificação de encosta, né? Então, as encostas, elas são muito suscetíveis à morfologia do relevo, característica geológica, né? Regime pluviométrico, característica do clima, temperatura, etc. Então, isso vai fazer com que você tenha diferentes processos de evolução de encostas, né? Então, vai ter lugar, por exemplo, que a erosão vai ocorrer na parte superior, e aí, lentamente, aqui, assim, tem uma camada de solo um pouco mais profunda, e na base você vai ter mais material pedológico, né? Já numa área que tem um relevo mais ígneo, com muita chuva, então, o escoamento vai ser mais intenso, então você vai ter pouco material preservado. Então, a gente também faz essa leitura aí, né? Aqui a gente tem um tipo de erosão que é muito comum na nossa região, erosão luminar. Então, vai formando esses canais aqui, ó. E isso pode estar associado, por exemplo, ao tipo de clima, né? Igual aqui é da região de Minas Gerais. Então, clima tropical, então 6 meses de chuva, 6 meses de estiagem, né? Então, isso também vai estar relacionando a essa caracterização. Porque se fosse uma região, por exemplo, como a Amazônia, que chove quase todo dia, a gente poderia ter uma profundidade muito maior aqui em relação ao que está sendo apresentado, né? Ó, então, aqui é uma erosão laminar, né? Ela é mais superficial, né? Então, ela tende a formar canais, né? Como esse. Aqui já é uma ravina, né? Uma ravina que a gente pode notar ela ativa ainda, né? Ela tá ocorrendo, né? Até pela característica que está sendo apresentada aqui, né? E uma consequência natural desse processo é que ela possa virar uma vossoroca, aquela gigantesca que a gente viu no início da aula, tá? Então, também seria essa situação, né? Aqui já na região de Rio de Janeiro, ó, também é muito comum na região dos mares de morro, né? Da nossa região, a gente vai falar disso também. Material sendo desprendido, né? Bom, imagine isso aqui com o solo argiloso, né? Uma camada de rocha por baixo desse solo, então você tem uma discordância, né, que faz com que esse solo se rompa da rocha. Aí você imagina que aqui embaixo tem um monte de casa. Então pode ser que em um determinado momento isso caia toneladas e toneladas de solo, de massa, e pode gerar acidentes, né? Então, só algumas situações que a gente pode pensar aqui. Deixa eu ver. Oi? Eu escrevi uma coisa no chat de mensagens. Eu vou olhar daqui a pouquinho, eu tinha sinalizado. Tá? Bom, então, ó, essa dinâmica do processo erosivo, ela também vai estar relacionado ao processo de sedimentação também, né? Então, você pode ter aqui uma evolução de diferentes situações de deposição de sedimentos, né? Então, num período úmido, você tem uma característica de sedimento distinto, depois você passa por uma época de feição semiárida, né? Depois volta ali a questão. Então, os tipos de sedimentos que vão ser encontrados aqui vão estar relacionados ao período, né? Hora úmido, hora semiárido, hora úmido, hora semiárido. Então, isso vai mudar ali a característica do material temperizado. Aqui a gente costuma usar esse termo relevo mamenolizado, né? São aquelas colinas, né, côncavas, convexas, né? Então você tem uma para baixo,
toda para cima, são os mares de morros que a gente vai estudar eles depois, né? Então isso é muito comum na região de Minas Gerais, né? E aqui a gente tem uma paisagem, né, que já está lá no oeste do estado de São Paulo, né, por sinal uma área que tem avançado muito a agricultura, né, por causa desse relevo mais plano, disponibilidade de irrigação, né. E uma coisa interessante, já, né, a gente está destacando muito a questão das áreas rurais, mas nas áreas urbanas também é muito comum vocês terem efeitos de processos erosivos, né. Então, olha só essa imagem aqui, é um esqueminha que mostra o efeito de rastejamento. Então, você está vendo uma vertente, e aí o poste, em vez de ele ficar assim, ele começa a inclinar, ele começa a ficar torto. Uma árvore também pode acontecer. Então, isso pode levar a entender que esse movimento, essa vertente, ela pode passar por um processo de movimentos de massa. Então, na nossa região aí no Vale do Aço, eu consigo ver isso em vários lugares, né? E por que acontece essa movimentação lenta de inclinação de poste, cerca e tal? Isso tem a ver com a característica do solo. Pode ser um solo mais argiloso, que retém água, em vez dele ir rachando, sendo rasgado na superfície, ele vai infiltrando a água, vai formando um peso, então ela vai sendo pela gravidade movimentada, e aí, dependendo do material que está por debaixo, o que vai acontecer? Isso aqui vai romper tudo, né? Causando o que a gente chama de movimentos de massa, igual está aqui, desmoronamento de terra. Então, isso também é um indício de algumas regiões que a gente pode pensar aí, tá? Deixa eu pegar aqui, alguém perguntou aqui um negócio. Edgar, esse aqui foi o cara que criou aquele modelo que foi apresentado, né? Ele inventou ele apresentou aquele modelo, aquele esqueminha que a gente viu ali. Tá? Aqui a gente tem a erosão por gravidade, né? Então, isso aqui ficou muito evidente em algumas regiões, por causa do relevo, né? A erosão fluvial, né, que aí já é mais ligada à questão dos rios, né? Então, como eu falei, a falta dessas massas ciliares, que deveriam estar preservando aqui, ela potencializa esse processo erosivo. Então, a gente tem aqui assoreamento, o fundo desse rio vai encher de sedimento, então você prejudica na vegetação, na fauna, vai desencadear uma série de problemas ambientais, né? Então, a erosão da chuva também, por causa do efeito splash, a gente dá o nome de erosão pluvial, né, que tem a ver com pluviosidade. Então, a gente pode ter essas consequências, como eu falei, vertente íngreme, a parede íngreme, fundo chato, e aqui até a ocorrência de água, né? No caso aqui, um alvossoró, né? A erosão marinha, né? Então, em alguns lugares onde você tem um processo de avanço e recuo do mar, que pode ser na questão da oscilação das marés, ou podemos também ver lugares que está passando situações por causa do avanço do mar, então também é uma constante. Tem regiões no Rio de Janeiro, no Pará, que as casas, né, vilas de pessoas que moravam próximo ao mar já estão engolindo tudo, né, já está causando aí o que a gente chama de refugiado ambiental. O cara está sendo obrigado a sair de onde ele mora, né? Aqui a gente tem a erosão eólica, né? Então o vento ele vai esculpindo essas morfologias aqui, né? O vento vai carregando sedimentos, areia, vai batendo aqui, vai esculpindo. Então, uma estrutura como essa demora anos e anos para serem formadas, né? Então, isso é uma ação do vento, né? E lugares que tem neve, né? A gente tem aqui a erosão glacial. Então, aqui, por exemplo, esse material vai sendo depositado, na alteração de temperatura, ela vai sofrendo um peso mecânico e vai arrastando o sedimento, vai arrastando o material. Aqui a gente tem um fiord, né? Então isso aqui antes era tudo coberto por material rochoso, pedológico, o gelo foi esculpindo isso nos últimos milhões de anos, e aí na hora que a erosão avançou, o mar também avança sobre essas paisagens, formando lugares belíssimos como esse, né? Então, seria isso aqui. Passei um pouquinho aí, 2 minutos, mas deu tempo aqui. Beleza, galera? Alguma questão?